você dá prioridade a você. Quando você faz tudo para você e se sobra tempo, você vai fazer para alguém. Isso tem egoísmo dentro da família. Tem pai que é egoísta, só pensa no bem-estar dele. Tem mãe que é egoísta, só pensa no bem-estar dela. E tem filho também que é egoísta, que só pensa no bem-estar dele. Eu já escutei filho falando para pai assim: eu não pedi para nascer, você me pôs no mundo, agora você tem que me cuidar. Entendeu? E eu já vi pai, no momento que tinha que dar atenção para o filho, brincar com o filho, falar para o filho assim: estou muito cansado, vê o que você faz por lá. Isso é egoísmo. Quando o esposo também não cumpre o seu papel de esposo, ele também é egoísta. E quando a esposa não cumpre também o seu papel de esposa, também é egoísta. E quando eu quero as coisas do meu jeito, tem que ser do meu jeito, eu também estou sendo egoísta. E isso, diante dos olhos de Deus, é pecado. E como que nós podemos discernir quando nós estamos com a razão, quando nós não estamos com a razão? Aí o Senhor define isso. Como se define isso? Claramente. Se você é maduro na fé, isso eu estou falando para maduro, irmão. Amém? Para maduros na fé. Eu estou falando para criança. Para menino, o menino não vai entender o que eu vou falar e nem o que Jesus falou. Jesus falou assim: olha, se alguém te bater no rosto direito, o que você tem que fazer? Quem faz isso? Maduros. Sim? Pessoa madura, ele vai ter. Quem tem uma capacidade psicológica madura, ele vai fazer. Se alguém te roubar, te pedir a túnica, você tem que fazer o quê? Dar também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, você anda 2 com ele. Você vê, Jesus está falando assim: quando você tem uma maturidade psicologicamente madura, você não olha as pessoas que te ofendem como teu inimigo. Você olha as pessoas que te ofendem como uma pessoa ferida. Eu aprendi isso com o tempo, irmão, porque muitas vezes eu vi alguns irmãos assim. Quando eu comecei o pastorado, eu vi alguns irmãos assim, e tem irmãos, até eu também, de repente, que muitas vezes a gente sem querer, a gente termina, né? Por exemplo, quando eu estou conversando com o irmão, e vem outro irmão me saudar, eu não dou muita atenção. Depois eu penso assim: será que eu saudei, irmão? Será que eu fiz o que eu tinha que fazer? Você está conversando com o outro, não é? Então, você quando se torna uma pessoa psicologicamente madura, você tem capacidade de ver as pessoas e analisar elas. Como foi o dia dela? O que aconteceu lá no serviço? Né? Como é que foi lá em casa? Será que teve algum problema no trabalho? Como é que ele levantou? Então você, antes de revidar, você primeiro busca analisar o que aconteceu com aquela pessoa. Por que ela está reacionando desse jeito? Por que é assim? Por que fez isso comigo? O imaturo, o que ele vai fazer? Eu vou revidar com a mesma moeda, eu não vou falar mais com essa pessoa, peguei raiva dele, fulano é assim, não quero mais saber de conversa, está tudo acabado aqui. Espiritualmente, psicologicamente, é uma pessoa imatura. Quando nós vemos essa fortaleza de um cristão maduro, quando a Bíblia fala de um cristão maduro, é um cristão que sabe dominar as suas emoções, é um cristão que sabe dominar a sua língua, é um cristão que sabe dominar o seu momento. Então ele para, analisa, faz uma autoanálise de si mesmo. Por que eu vou revidar? Por que eu estou nervoso? Por que eu fiquei irado? Por que eu estou odiando? Por que eu estou assim? Você fala assim: eu estou fora da minha razão. Volto um pouco atrás. Eu não quero perder a minha paz por causa de terceiro. Quando a gente vê isso na vida de Jesus, a gente compara isso. Lembra Jesus? Jesus está num alto índice de estresse, de depressão, de ansiedade, sua gotas enormes de sangue. Depois é chicoteado, não deixa dormir, não alimenta. Né? O chicote era com ossos que arrancava a pele e expunha os ossos das costelas. Totalmente desidratado, faminto, com sono. Mas mesmo nesse trajeto
aflição, que ele poderia estar cuspindo maribondo, Jesus estava perdoando pessoas, Jesus estava perdoando ladrão, Jesus estava preocupando-se com a sua mãe. Olha Jesus sem sangue, dizendo: ó João, cuida dela. Jesus naquele alto índice, amando, estando ali, junto, ainda sem forças nenhuma ali. Então a gente começa a ver que, quando nós começamos a entender qual que é a nossa posição em Cristo, a nossa vida cristã se torna um pouco melhor. É isso o que Deus espera de nós, e é isso o que a sociedade também espera da igreja. Nós precisamos nos tornar maduros espiritualmente e psicologicamente, irmão, de tal modo que as ofensas já não nos ofendam mais, pelo contrário, nos faça crescer um pouco mais. É fácil abençoar alguém quando ele te maldice, sim ou não? Quando alguém te faz mal, é fácil abençoá-lo? Você tem facilidade de abençoar o teu inimigo? Quando nós chegarmos a esse nível, significa que estamos maduros na fé, a estatura de um varão perfeito. E isso, irmão, não depende muito de tempo de igreja, depende muito da entrega, da vida com Deus, da rendição ao Espírito Santo. E uma das coisas, irmão, que nos atrapalha tanto a madurar é exatamente o egoísmo. Então, o que é egoísmo? Quando a pessoa pensa somente em si. O egoísmo é totalmente... muitas vezes o egoísmo é confundido com uma pessoa orgulhosa, né? Esse é orgulhoso. Tem pessoas, irmãos, que é orgulhosa e não é egoísta. E tem egoístas que não são orgulhosos. Porque o oposto de orgulho, qual é? O antônimo de orgulho, qual é? Humildade, não é? E o oposto de egoísmo, o que é? Altruísmo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é altruísmo? É as pessoas que estão dispostas a dar o que tem ao demais, para benefício do próximo. Altruísmo, né? Doar, dar-se. Então o oposto de orgulho é humildade, e o oposto de egoísta é o altruísmo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem pessoas que você olha para ela, aparentemente parece humilde, mas é muito orgulhosa. Fala assim: irmão, posso orar por você? Não, como é que você está? Não, está tudo bem, não, tranquilo, sossegado, está tudo arrebentado, mas também não é egoísta, mas é orgulhoso. Então, aí a gente já começa a definir mais ou menos o que é o egoísmo. É quando se pensa somente em si. Lá no livro de 2 Timóteo, vamos ler lá, 2 Timóteo capítulo 3, fala sobre 3 filosofias que regem o mundo. Fale comigo: 3 filosofias que regem o mundo. Amém? Nesse exato momento são essas 3 filosofias que regem o mundo. Irmão, na Bíblia, tanto do aramaico, do hebraico, como do grego, principalmente do grego, tem uma palavra do grego que define o amor, né? A gente sabe do hebreu é ágape, também do grego, e tem uma palavra do grego que simboliza também amor, que é philos. E tem 3 palavras que definem essa filosofia que eu estou falando para você. A palavra, irmão, tudo que termina no final com Sofia, tudo que você vê terminando com Sofia, ou é uma religião, ou é uma filosofia, né? Tudo que termina com ismo, é uma religião, ou uma filosofia. Por exemplo, islamismo é uma religião, catolicismo é uma religião, budismo é uma religião. Filosofia, egoísmo.
né? Materialismo, hedonismo, tudo que termina com ismo ou é uma filosofia ou é uma religião. Então tem três palavras que começa com philos, que significa a palavra amor no grego. A primeira se chama philauto, a segunda se chama philarguros e a terceira se chama philadones. Então, philauto, philarguros e philadones. O que significa isso? Philauto, aí no livro de 2 Timóteo capítulo 3, fala sobre essas três filosofias. Vamos lá. Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3. Versículo 1 fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 2 fala: pois os homens serão amantes de si mesmos. Que filosofia é esta, pastor? É a philodones. Diz aqui, amantes de si mesmo. Depois fala assim, gananciosos. Que filosofia é essa, pastor? Philarguros. Depois vem mais adiante e fala assim, no versículo 4, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que filosofia é essa, pastor? Philedones. Então Paulo, ele já começa a falar de uma filosofia que na época não se conhecia com termos de hoje, mas que já existia esse espírito operando. Então ele diz, nos postreiros dias serão os homens amantes de si mesmo. Que filosofia é essa? Philautos. Qual é? Egoísmo. Segunda filosofia, diz Paulo, gananciosos. Philarguros. Que filosofia é essa, pastor? Materialismo. Amantes do dinheiro. Depois Paulo no versículo 4 fala, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que filosofia é essa, pastor? Philadones, que significa o hedonismo, amantes dos prazeres. Então vemos a filosofia que rege o mundo. Primeiro, philautos, amantes de si mesmo, egoísmo. Philarguros, amantes do dinheiro, materialismo. Philadones, amantes dos prazeres, hedonismo. Então por que eu sou egoísta? Porque eu trabalho para ter dinheiro. E por que eu quero ter dinheiro? Porque eu quero desfrutar, eu quero comprar as minhas coisas, eu quero consumir. Então para isso entra a terceira filosofia, prazeres. Então o meu prazer está acima de qualquer coisa. Não me interessa o que eu tenho que fazer, eu quero sentir prazer. E para isso, para eu sentir prazer, eu tenho que ter dinheiro. E para que eu tenha dinheiro, eu não posso pensar nos outros. E é tão claro, irmão, quando a gente vê essa CPI do INSS, a gente fica olhando aqueles homens intelectuais, irmão, não são pessoas da plebe, não são pessoas ignorantes. Estamos falando de pessoas educadas, estudaram nos Estados Unidos, né? Se capacitaram, tiraram doutorado lá no estrangeiro. Aí você olha aqueles homens de Porsche, de Ferrari, andando com um carro de 1,5 milhão, 2 milhões, de 11 milhões. Tinha um advogado que tinha um carro dele valia 11 milhões. Tinha uma adega de 11 milhões de reais de vinho. Vinho que ele não queria tomar, porque é para coleção. Vocês estão entendendo? Avião de milhões e milhões de dólares. Aí você fica vendo aqueles homens sentados naquela cara lavada, e a pessoa dizendo: você roubou velhinhos, você roubou pessoas com doenças graves, você roubou pessoas
descapacitadas. E eles mantêm silêncio. Aqui se reflete realmente o que eu estou dizendo para vocês. Eu quero dinheiro. Sim? Porque eu quero ter luxo. E para eu ter luxo, então eu preciso ser egoísta. Eu não posso pensar nos outros. Eu tenho que pisar no outro. Quantos patrões faz isso com o empregado? Se ele pudesse não pagar o salário e fazer do empregado escravo, ele faria. Porque eu quero mais. E está lucrando, e está lucrando, e está lucrando. Tem homens, irmãos, que têm tanto dinheiro que ele poderia nascer umas 10 vezes e viver uns 300, 400, 1000 anos que ele não gastaria o que ele tem. Mas ele quer mais. Porque o egoísta, ele não pensa no outro. O egoísta, ele não importa se ele tem que fazer de um cadeirante uma escada. Não importa se ele tem que fazer de um velhinho que trabalhou a vida inteira, 35 anos. Desgastou a sua vida, a sua visão, a sua força, cuidando da família, tirando uma miséria de um salário mínimo, vai lá e começa a descontar, e alguém fala, é tão pouco. Eu estava vendo o ministro aí, lá na COP30, lá no Pará, e as pessoas reclamando que uma garrafinha d'água de 300 ml estava custando R$25, que um almocinho simples, mais simples de tudo, estava custando 80, o mais barato, que uma latinha de refrigerante estava custando R$50. Aí o ministro falou assim, o brasileiro tem síndrome de vira-lata, porque lá em Dubai se cobrava em dólar, e ninguém reclamou. Aí o repórter falou assim, mas Dubai, que comparar Dubai com Pará? Pará, irmão, 60% do Pará não tem rede de esgoto, é esgoto céu aberto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que está acontecendo com o mundo? Eu não quero nem saber. Eu tenho que lucrar. Por quê? Porque eu tenho que ter coisas. Por que eu tenho que ter coisas? Porque eu tenho que ter prazer. O que é o hedonismo? O hedonismo é assim, o que não me dá prazer eu descarto. Isso tem muito dentro do casamento. O esposo já não está me dando mais prazer, descarta esse traste. A esposa já não está me dando mais prazer, descarta. O negócio é descartar. Não dá certo, descarta. Vai colocando de um lado, vai jogando para lá. Isso se chama hedonismo. O que não me dá prazer, eu não tenho que fazer. Isso agora trazendo para dentro da igreja. O hedonismo dentro da igreja funciona assim, olha, eu estou orando, não está acontecendo nada, não vou orar mais. E tem gente que fica com raiva de Deus, porque no momento que ele orou, Deus não escutou ele, aí ele fala assim, eu estou com raiva de Deus. Aí fica bravo com Deus, porque Deus não me atendeu na hora que eu tinha que fazer. Na hora que Deus precisou dele, ele não estava, mas na hora que ele precisa de Deus, ele quer que Deus seja agindo bem. 3 minutos, micro-ondas, iFood, liga, e tem que chegar em 25 minutos no máximo. E não é assim que funciona com Deus. Então essas coisas têm que ser quebradas na nossa vida, irmão. Nós não podemos andar como o mundo, pensar como o mundo, viver como o mundo. Então Paulo começa a dizer, essas filosofias são o que rege o mundo. Filautos, egoísmo. Filarguros, materialismo. Filadonos, hedonismo. Amantes dos prazeres. E Paulo falou, isso vai aumentar ao decorrer do final dos tempos e cerca a vinda de Cristo. Mas lá em Filipenses, onde nós lemos no capítulo 2, no versículo 3, e no versículo 4, e no versículo 1, a Bíblia nos ensina, irmão, um estilo de vida totalmente diferente. Em nosso meio, temos que fazer uma autoanálise, como está o meu coração. Eu somente estou pensando em mim, eu só penso no que é melhor para mim, eu só penso no meu conforto, eu só penso no meu bem-estar, e os demais. Eu vi uma cantora famosa, eu não sei se ela falou de verdade, ou se ela falou para ganhar uns likes, a Anitta. Eu vi ela falando, o repórter perguntando para ela, e ela falando assim, eu cansei de pensar só em mim. Eu agora vou começar a estudar
meditar, porque eu parei para pensar e pensei que a vida não é só ganhar dinheiro e ter fama, porque isso eu já alcancei. Sou famosa, eu tenho muito dinheiro. Mas e quê? Depois de tudo isso, o quê? Tudo isso que eu tenho, para quê? Se eu não posso ajudar alguém, se eu não posso guiar alguém, se eu não posso melhorar a vida de alguém, para que tudo isso? Eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, pode acontecer uma transformação na vida? Eu acredito que sim. Não sei, uma vez mais, não sei se ela estava falando por uns likes, ou se realmente ela caiu a ficha e ela falou, tanto dinheiro que eu tenho, o que eu estou ajudando no mundo? Melhorar a vida de alguém? Só para mim? É que nem o próprio Bill Gates um dia falou, de toda a fortuna dele, ele deixou 10% só para os seus filhos, e é o suficiente para o pessoal não precisar trabalhar para o resto da vida, ainda deixar herança para os seus netos e bisnetos. Ele pegou 90% da sua riqueza e formou ONGs, ONGs. É claro que muitas delas são para pregar essa cultura woke aí, que prega que mulher pode ser homem, que homem pode ser mulher, aborto, liberação de drogas. Mas o que adianta ter tanta fortuna se afinal de contas eu vou viver tão pouco? E o que? Então, se eu posso pegar isso e resolver e extrair para ajudar outras pessoas, é essa mentalidade que nós como cristãos foram inculcada por Cristo e pelo apóstolo São Paulo e pelos apóstolos. Porque Jesus Cristo falava assim, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter tudo e no final da vida não ter nada? Eu lembro muito de uma canção do José Rico Milionário, que fala sobre aquela canção das pegadas na areia, né? Sonho que eu tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Os irmãos já. Na verdade, aquele ali é um hino. Por fim, tinha duas pegadas. De repente, na hora que ele mais precisava, na hora que ele mais chorava, ele só viu duas pegadas. Aí ele falou, mas Senhor, na hora que eu mais precisava, na hora que eu mais chorava, o Senhor me abandonou, porque eu já não vi mais pegada, só vi uma. De duas pegadas eu vi somente uma pegada. Aí a voz falou para ele assim, é que na hora mais difícil da tua vida, na hora mais complicada da tua vida, eu te carregava no colo. Por que eu estou trazendo essa ilustração aqui? Porque eu não quero deixar pegadas em areia, irmão. Porque pegadas em areia desaparecem. Vem a água e leva embora. Eu quero deixar pegadas que as pessoas possam ver, como diz lá no Salmo 84. O que diz no Salmo 84? Bem-aventurado é o varão que passando pelo vale de Baca, que significa vale de lágrimas, deixa nesse vale poços, irão de vitória em vitória, de glória em glória, e verão Deus em Sião. O que eu aprendo com isso? Nos vales de lágrimas das nossas vidas, deixe pegadas. Ali, salmista simboliza por poços. O que significa isso? Significa que os que vêm atrás de mim, eu estou facilitando o caminho para eles. Quando eu estava passando no meu vale, não tinha poços. Aí eu cavei, para que quando você vier atrás de mim, já não passe pela mesma dificuldade. Vai passar no mesmo vale, mas vai ter poços que eu cavei para que você possa tomar. Vocês estão me entendendo? O que nós vamos deixar, irmão, daqui a 10 anos? Qual vai ser o legado? Essas pegadas é legado. Herança não tem nada a ver com legado. Tem pais que deixam herança para os filhos, mas não deixam legado. E tem pais que não deixam herança alguma, mas deixam um legado. O que é legado? O estilo de vida, princípios, valores,
de honestidade, de sabedoria, de entendimento. Que nós possamos facilitar a vida de outros. É exatamente isso o que Paulo está falando aqui no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Quem lê para mim aí, por favor? Vamos lá, por favor, quem encontrar, leia. 2, 3 e 4? Não, 3 e 4. 2, 3 e 4, isso, irmão. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o que Paulo, guarda aqui, a senhora vai ler o segundo, o terceiro, irmão. Olha o estilo de vida que Paulo está falando, totalmente diferente do estilo de vida do mundo. Primeiro Paulo fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, pergunto para vocês aqui, quem pode fazer isso? Por isso que nós precisamos madurar, irmão. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Paulo falou para os irmãos: eu não pude falar a vocês como adultos, eu tive que falar a vocês como crianças. Não pude dar para vocês comida sólida, tive que continuar dando para vocês papinha, tive que continuar dando para vocês leite, porque vocês não suportam ainda a comida, porque a comida sólida são para pessoas maduras. A pessoa madura, quando ela é chocada com uma coisa, ela não sai reclamando, ela para, analisa e fala assim: o que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer para melhorar? Então Paulo fala assim: olha, tendo os outros superiores a si mesmo. Quarto lugar, leia versículo 4, versículo 4, minha irmã. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Meu Deus do céu. Às vezes a gente lê a Bíblia assim meio superficial, não choca a gente, né, Mariana? Você lê assim e fala: ah, mas quando a gente lê isso, eu tô com vergonha, estou quase pegando a minha Bíblia e indo embora, irmão. A vergonha em mim, eu falo: meu Deus, eu estou precisando ser crente. Eu estou precisando crescer, eu estou precisando madurar. Porque ainda eu coloco em primeiro lugar a minha vida. E assim, irmão, nos ensinaram a conjugar o verbo, não é? Como se conjuga o verbo? Aí tem uma professora aqui, irmã Carol. Como é que se conjuga o verbo, Carol? Eu, tu, eles. Só bater. Primeiro, eu. Depois, tu. Você viu aquele que está sentado assim no banco do ônibus? Aí vem uma senhorinha que está dormindo? Para não dar o lugar? É? A pessoa está na fila assim, o espertão vem correndo e entra na frente do outro. Quantas vezes acontece isso? E essas coisas vai se manifestando porque assim é a vida. Eu lembro de uma história é engraçada. Aí a professora falou para os alunos assim, do quarto ano, do quinto ano, falou assim: ó, amanhã nós vamos ter uma feira de alimento, sim? Então cada um de vocês vão trazer alguma coisinha para a gente compartilhar. Um traz um bolo, um traz pipoca, um traz refrigerante, um traz tal coisa. Traz aí umas bandejinhas com alguma coisa, fala para os seus pais. Aí, no outro dia chegaram ele com as coisinhas. Aí colocaram na mesa uns bolos grandes, uns pacotão assim, umas bolachas. E entre essas comidas, tinha um bolinho desse tamanho assim, tipo um queque. Aquele quequinho pequenininho. Aí estava lá. Aí a professora falou assim: agora sim, agora vocês cada um vai pegar uma comida para vocês. Você pode pegar, né? Você não vai pegar o seu amigo vai pegar o seu, você vai pegar do outro amigo. Está livre para pegar. E depois, no último, eu vou pegar o meu. Aí todo mundo foi lá e pegou todos os maiores.
pegou um pacote de bolacha, pegou um bolão assim, aquele bolão de cenoura, pegou aqui, o outro pegou aquele negócio, o outro pegou já. Aí daqui a pouco sobrou no meio da mesa o quequinho, desse tamanho. Aí a professora falou assim: viu como é que vocês são egoístas? Vocês comeram o maior e deixaram o pequenininho lá. Aí o Joãozinho falou assim: ó tia, e se fosse você, qual que você pegaria? Eu pegaria o queque. Pois bem, nós deixamos para a senhora. Assim somos nós. Se a senhora ia pegar, nós deixamos para a senhora, quereria para a senhora. Então, assim a gente pensa assim, né? Primeiro, a minha vantagem. Eu tenho que sair bem no negócio. Eu tenho que, o famoso jeitinho brasileiro, eu tenho que conseguir, eu não estou tirando a carteira de motorista, então eu vou pagar por baixo. Eu tenho que tirar a carteira. Não importa se eu atropelo todo mundo por aí, eu tenho que tirar minha carteira. Aí em São Paulo tem um lugar que vende diploma, você não precisa nem estudar, vai lá, sai advogado. Sai médico. Compra o diploma. Não, primeiro eu tenho que sair bem. Não é assim? Então, Paulo começa a ensinar um estilo de vida totalmente diferente. Como se manifesta isso, irmão? Já vou aí avançando para nós terminar. Como se manifesta o egoísmo? Em primeiro lugar, quando a gente vê a vida de Ló e de Abraão, em primeiro lugar se manifesta, irmão, nos desejos. Foi o que nós lemos aqui. O egoísmo, ele se manifesta nos desejos. Os meus interesses em primeiro lugar. Os meus desejos em primeiro lugar. Depois os demais. Em segundo lugar, como se manifesta também o egoísmo? Se manifesta nas decisões. Foi o que eu citei aqui. Ló e Abraão. Vocês lembram de Ló? Ló e Abraão. Ló era o que estava de carona em Abraão. Aí, por Abraão, Ló começou a ser muito abençoado. E os rebanhos cresceram tanto que já não podiam andar juntos os dois. Aí os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló e Abraão falou: não pode mais, né, Ló? Vamos fazer o seguinte. Pegou Ló e levou ele lá numa montanha e falou assim: se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Você toma a primeira decisão. Abraão era já um senhor de idade, um ancião, e Ló era um jovem empresário que estava iniciando, estava crescendo. Qual que teria que ter sido a decisão de Ló? Ela fala assim: não, tio, eu estou aqui atrás do senhor, na aba do seu chapéu, né? Estou aqui na sua aba, o senhor que toma a decisão. Se o senhor falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se o senhor falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão fala isso para Ló e ela fala: opa, esse velho já está morrendo mesmo, então vamos lá. Olhou assim e disse que ele viu as campinas de Sodoma. Ele olhou e viu olhou aquele lugar verde, água, uau! Quando ele olhou para a esquerda, tudo seco, cheio de pedra, deserto. Tio, já tomei minha decisão, tio. Qual? Vou para cá. Não era para ele falar: não, tio, eu vou para o deserto, o senhor vai. Senhor, eu estou na sua aba, não é o senhor que toma. Já, em primeiro lugar, era o tio que tinha que ter tomado a decisão. Segundo, ele tinha que ter oferecido para o tio o melhor lugar. Mas o que ele fez? Ele tomou a decisão na frente do tio, porque ele não pensou no tio, ele pensou nele. A gente também vê isso lá no livro de Cantares, capítulo 5. Lá no livro de Cantares, capítulo 5, diz que o esposo chegou, já era tarde da noite, e estava nevando, né? Aí o esposo chega e tenta abrir a porta e não conseguia abrir a porta. Aí ele bate na porta: esposa minha, amada minha, linda minha, preciosa minha, abre a porta. Aí a esposa grita lá de dentro: como assim? Eu já lavei os pés,
Já tomei o meu leite quente, estou deitada debaixo dos meus cobertores, como me levantarei para abrir a porta para você? E o esposo continua tocando a porta. Esse esposo simbolizava Jesus, a sunamita simbolizava, ou a esposa, a igreja, acomodada no quente, no conforto, e não queria sequer se levantar para abrir a porta, até que o esposo, tanto insistir, não conseguiu abrir a porta, foi embora. Aí quando ela deu por si, falou assim, agora eu vou abrir. Quando ela chegou na porta para abrir, o esposo já não estava mais. Vocês estão entendendo? A pessoa egoísta, ela só pensa em si, no seu conforto. Terceiro lugar, em que se manifesta? No dinheiro. Lembra lá do mordomo de Lucas, de Ananias e Safira, os religiosos do tempo de Malaquias? Eles pensavam só nele. Quando o mau mordomo foi mandado embora, ele falou assim, eu não sei cavar, eu não sei trabalhar, então eu vou fazer o seguinte, para que eu não passe fome, para que eu não... Só eu vou começar a negociar com aquilo que não é meu. Aqueles que devia 100 para o meu patrão, eu vou conversar para ele me dar 100. Depois ele se vira com o meu patrão. Aquele que devia 80, eu vou pedir que ele me dê 40, depois ele se vira. Eu tenho que sobreviver. E o que não é seu, não me interessa. Se tem que roubar, eu vou roubar. Se tem que enganar, eu vou enganar. Então se manifesta no dinheiro. Era o caso dos sacerdotes na época de Malaquias. O Senhor falava assim, vocês têm me roubado. Domingo eu falei que aquele que não dá dízimo é ladrão. Aí teve um irmão que não gostou não. Falou, pastor, você não pode falar isso. Posso sim, porque é o Senhor que diz. Vocês todos me roubaram. Me roubaram em quê? Ainda pergunta. Vocês estão roubando em quê? Em quê, Deus? Vocês estão roubando os dízimos e nossa oferta. E ainda tem a pachorra de dizer, em quê? Mas em quê? Quem não dá dízimo está roubando quem? A Deus. Simplesmente é isso. Mas essas coisas a gente não gosta de ouvir, porque nos ofende. Entende? Então é um delito contra a lei de Deus. E uma pessoa que rouba a Deus, ele nunca vai prosperar, ele sempre vai ficar assim. E era o que os líderes falavam, vocês todos me roubaram. Aí eu vi outro na internet dizendo assim, não, mas ali está falando só dos sacerdotes. Aí o Senhor fala, não, lê bem o texto. Vocês todos, falando dos sacerdotes, e a nação inteira me roubaram. Então, o que eu estou falando isso? Não é para dizer, é para que a gente entenda que nós estamos vivendo tempo que devemos comer comida sólida. E o egoísmo se manifesta nisso. Porque eu quero conforto na igreja. Eu quero um bom som, eu quero boas cadeiras, eu quero um bom ambiente, eu quero um lugar confortável, eu quero sala para criança, eu quero... Em que você está cooperando? Não, eu não posso ajudar. O irmão pode, eu não posso. Então se manifesta dentro desse contexto, diz o Senhor. Aí continua dizendo, e aqui termina, irmão, só para concluir. Como solucionar esse problema? Como que nós podemos solucionar então o egoísmo? Mateus capítulo 16, versículo 24. A solução está aqui. 3 conselhos simples que o Senhor nos dá. Qual é os 3 conselhos simples que o Senhor nos dá aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24? O que diz aí, versículo 24? Quem encontrou um livro para mim, por favor? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Primeiro conselho, o que eu tenho que fazer então? O que Jesus nos ensina em primeiro lugar aí? Aquele que quiser vir após mim, negar a si mesmo. Primeiro, negar. O que é negar-se a si mesmo? É ficar sempre em segundo lugar. É reverter o verbo. No português é eu. No português do céu é tu. Estão pegando aí, irmão? Rapaz, é difícil porque nós não queremos madurar. Nós queremos continuar sendo crianças.
Aquelas crianças briguentas que chegam na casa dos outros, aí pega o brinquedo da outra criança, aí quer levar para casa. Aí a mãe fala, não vai levar, não é seu. Aí começa a fazer bicha. Aí o pai fala assim, leva, depois eu trago. Que leva, depois eu trago o quê? Não é seu, vai deixar aqui. Vai chorar, vai chorando, caminha fora. Entende? Não é dele. E nós somos assim. A gente pega assim, não, é meu, e é meu. Porque nós somos crianças ainda. O adulto, o maduro, ele sabe dizer não. Evitar problema. É igual assim, uma vez um rapaz foi casar, aí o pai da moça falou para ele assim, ô varão, você vai casar com a minha filha? Que bem, que feliz, você é uma boa pessoa, minha filha também é. Mas, vou fazer uma pergunta para você. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? O rapaz falou, eu quero ser feliz. Então tá. Se você falasse que tivesse razão, você ia ter problema pro resto da vida. Entende? Porque quando uma pessoa está apta para casar, quando ela não pensa mais nela, ela pensa no outro. Uma pessoa não se casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. Eu tenho a pastora aqui comigo, uma joia preciosa que Deus me deu. E quando eu saio na cidade, que eu vou comer alguma coisa, irmão, eu penso nela na hora. Eu sei já do que ela gosta. Entendeu? Eu gosto do cheiro dela. Eu gosto de deitar perto dela. Quando ela sai perto de mim, eu fico meio esquisito. Quando eu estou preocupado que eu vou para o Peru, vou ficar lá uns 10, 11 dias lá, fazendo missão lá, mais no final do ano. E ela dessa vez não vai poder ir. Falei, como é que eu vou ficar 10 dias lá no Peru sem meu amigo? Entende? Então, o que acontece? Vou comprar um sapato, aí você tem que comprar um sapato para ela também. Se eu não vou comprar para ela, então não compra para mim. Entende? O casamento é isso, é dividir-se em dois. Aí quando nasce o primeiro barrigudinho, divide em 3. Quando nasce o segundo barrigudinho, divide em 4. Se nasce um terceiro barrigudinho, divide em 5. E o coitado vai secando. Duas, uma, ou ele se torna egoísta, pensa só nele, ou agora ele vai pensar por 5. Vocês estão me entendendo, irmão? Quando nós aceitamos Jesus, essa aula sobre egoísmo não nos dão. Você vai entrar na igreja, você vai ter que colocar o teu irmão em primeiro lugar. Quem aqui já foi ensinado nisso? Então tem que praticar. O teu irmão é em primeiro lugar, e tu em segundo. Assim funciona. Dentro do contexto, assim que funciona. Quando você estiver colocando os outros em prioridade, significa que você está chegando à estatura de um varão perfeito, conforme Cristo. Então isso se manifesta, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo em Cristo. Crucifiquei, pois, a minha carne. Então, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. De alguma maneira, isso é ilustrado pelo jejum, lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Se nós lemos lá em Isaías, capítulo 58, versículo 6, ao versículo 10, versículo 13, versículo 14, você vai ver lá o profeta falando, vocês jejuam, mas no dia que vocês jejuam, vocês não tiram a opressão do outro. No dia que vocês jejuam, vocês não deixam de acusar o outro. No dia que vocês jejuam, vocês não servem o outro. No dia que vocês jejuam, vocês não pensam no outro. O jejum que Deus quer é que você coloque-se em segundo lugar e o outro em primeiro. Vamos ler lá Isaías 50, eu acho que é importante nós lermos aqui. Tenho ali 10 minutinhos ainda. Vamos lá, Isaías capítulo 58, versículo 6, versículo 10, versículo 13 e versículo 14. Quem encontrar, leia para mim Isaías 58, 6, 10, 13 e 14. Não é este jejum que escolhi? Olha aí, olha aí.
Portanto, não é esse o jejum que escolhi. Qual que é o jejum que o Senhor escolheu? Que você fique sem comer um dia inteiro, que você fique sem comer 3 dias, 7 dias, 40 dias. Qual que é o jejum que o Senhor escolheu? Portanto, não é esse o jejum que eu escolhi. Continue, irmã Leila, por favor. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Ou seja, em primeiro lugar, o Senhor fala, esse é o jejum. Que vocês liberem as pessoas. Aquele que te ofendeu, libere. Aquele que está preso em você por A ou B, vai liberando. Solte as ataduras que te prendem, que te amarram. Ah, eu não perdoo, vou morrer assim, essa pessoa não merece meu perdão. Solte essas ataduras. Esse é o jejum que o Senhor está dizendo que eu quero. Continue aí, irmã Leila. E que deixes livres os quebrantados e despedaços todo o jugo. Continue. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que coisa linda, isso aqui é algo espetacular. Se você ler o capítulo 58, vai falar sobre o jejum, certo? Então ele começa a falar, esse é o jejum que escolhi, né? No versículo 7 do capítulo 58, fala assim, ó, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Isso aqui é totalmente diferente do jejum que nós aprendemos. O jejum que nós fazemos, é que o mundo está fazendo esses jejuns intermitentes. Tem pessoas aí no mundo que estão fazendo jejum, e jejuam mais do que nós que crente. Eles ficam sem comer um dia, 2 dias, buscam um nutricionista e fazem o jejum. Mas o Senhor fala assim, o jejum que eu escolho aqui para vocês, é que vocês soltem as ligaduras das impiedades, né? Abandonem o pecado. Versículo 7, também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados, que ajude os mais necessitados, e vendo o nu, o cubras, e não te esconda do teu próximo. Próximo liga para você fala, não estou aqui. Te manda uma mensagem, você deixa ele em visto. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Estão entendendo? Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Não é você dizendo, eis-me aqui, Senhor, Deus, eis-me aqui. Se atirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, ou seria acusar o outro, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma da aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltará. Isso aqui é coisa linda. Então, esse é o jejum que o Senhor está querendo de nós. Não estou dizendo que a gente não tem que jejuar de alimento, irmão. Estou dizendo que não adianta eu jejuar de alimento se eu continuo acusando o próximo, se eu continuo com as minhas atitudes egoístas, se eu continuo não crucificando a minha carne, se eu continuo não negando-se a si mesmo. Quantos estão me entendendo aqui, irmão? Por favor, quantos estão me entendendo? Então não adianta eu ficar o dia inteiro sem comer, Leão, se eu não perdoo meu pai e minha mãe, se eu não me compadeço do mais necessitado. É isso que Deus está dizendo. Vai ficar com fome à toa, varão. Isso é muito forte, né, irmão? Vai parando de pregar, porque o chicote vai para lá e está nas minhas costas. É muito forte. Então esse é o negar-se a si mesmo que o Senhor está dizendo. O verdadeiro jejum para Deus é negar-se a si mesmo. É deixar o que está atrás de você passar na fila depois de 2 horas que você está na frente. De vez em quando eu ia na UPA aqui, na UBS ali da vila, irmão, e eu via os idosos lá, irmão. E tem uns idosinhos que eles vão lá porque eles gostam de ficar sentados conversando. Aí uma vez eu perguntei para o idosinho que estava lá, o que o senhor está fazendo aqui?
Estava em casa sem fazer nada. Aí eu vou lá na UPA. Aí pegou uma senha e ficou sentado. Desde que hora o senhor está aqui? Eu estou aqui desde as 10 da manhã. Sabe que hora que era? Às 2 da tarde. E o senhor não almoçou? Não, estou aqui, já comi alguma coisinha, também vai ter aqui. Não tem nada a fazer em casa. Chega lá, a mulher manda a gente ficar fazendo as coisas. Então fica aqui sentado. Tomando lugar de gente que está doente. Tomando lugar de gente que estava gemendo ali. Gemendo, tinha gente gemendo, e ele ali. Junto com ele, outros, só faltava estar jogando dominó lá e baralho. Como se fosse um parque ali de distração. Enquanto a pessoa gemendo, 10 na frente dele jogando baralho. Então, as pessoas